Olá, tudo bem? Você já parou para pensar o que de verdade empodera a sua liderança? O que te torna na tua realidade um líder efetivo, um líder respeitado, um líder admirado, alguém que consegue influenciar as pessoas, inspirar e tirar o melhor do ser humano? Ou seja, aquele líder que de verdade faz a diferença na vida das pessoas. Existe uma palavrinha poderosa aqui na liderança, ela abre o terceiro nível, né? O terceiro nível, o nível mais elevado de um líder, que é a consistência. Se tornar um líder consistente requer três análises e três visões que são relativamente simples, mas difíceis de serem praticadas. Porque a empresa gera dificuldades, porque o mercado, porque a economia? Não, porque você é um ser humano e que tem contato com outros seres humanos. Então, de verdade, você entender esses três códigos vão te ajudar a superar e criar uma liderança consistente, uma liderança de verdade. Agora, antes de falar sobre esses três códigos, eu quero dizer uma verdade. Nós vamos fazer uma engenharia ao contrário. Muitas vezes a gente aprende vendo bons exemplos e, infelizmente, na maioria das vezes, a gente aprende vendo coisas que você não deveria fazer, coisas que você não entende que seja adequado. Hoje, quando você pensa sobre as principais falhas que um líder tem, o que não o deixa consistente, elas se encampam em três cenários. Uma falha muito grande para os líderes é conhecimento. É a liderança ter um conhecimento raso sobre aquilo que ela decide liderar, sobre aquilo que ela decide gerenciar. Ou ter um conhecimento ultrapassado, obsoleto, sendo que o mundo mudou tanto com tecnologias, com processos, ou até mesmo as pessoas mudaram tanto. Então você vê que o conhecimento dele é raso em relação àquilo que ele precisa desenvolver. Uma outra coisa que derruba muito o líder é exemplos desalinhados, exemplos ruins, exemplos distorcidos, né? Exemplos que não refletem aquilo que de verdade ele precisa ser. Isso derruba muito a liderança. E o último exemplo é o caráter. O caráter, independente se você estiver gerando exemplo, se você estiver gerando conhecimento, o caráter ele pode gerar um ruído gigantesco na consistência de um líder. E por melhor que ele seja, por mais conhecimento que ele tenha, isso acaba derrubando o teu processo. Agora, vamos trazer para a prática e vamos ver na prática, num nível maior de detalhe, e vamos pensar sobre o reverso disso também, que gera o empoderamento e a consistência na ação? Então vamos nessa. Vamos pensar um pouquinho nessa falha do conhecimento, essa falta de conhecimento. Quando você quer liderar uma área e você não tem o conhecimento que precisa naquilo, o que acontece? Você não orienta as pessoas de maneira efetiva, você perde muito tempo para resolver problemas, a equipe pode ter um nível de conhecimento maior que o seu e você muitas vezes não consegue gerar espaço para esse conhecimento abrir. As pessoas estão te contando como resolve, estão falando como a ação deve ser tomada ali e você simplesmente não patrocina aquela ideia porque você não tem conhecimento suficiente para julgar aquilo. Além de você não ganhar o respeito das pessoas. Existe coisa pior na vida do que você ser coordenado, orientado ou direcionado por uma pessoa que conhece menos que você e que sabe menos que você. Eu não estou dizendo aqui que você tem que saber da ótica de executar, mas você tem que conhecer aquele processo para poder fazer boas diretrizes de capacitação, de orientação e até fazer o que o líder faz de melhor, que é escolher a pessoa certa para a missão certa. Então, muitas vezes essa falta de conhecimento, essa escassez, ela dificulta muito o processo de consistência de um líder. Outro ponto fundamental é desconexão de exemplos. O líder fala uma coisa e faz outra. Ele prega uma determinada versão e te orienta de uma determinada forma, mas no dia a dia ele age de maneira totalmente desconectada com aquilo. E quando vem a pressão, e quando vem a solução do problema, e quando vem imprevistos e situações adversas, ao invés dele usar aquilo que ele prega, ele muda totalmente, muitas vezes agindo com desrespeito, agindo com falta de comunicação, agindo com falhas de planejamento, não gerando envolvimento, ele desconstrói tudo aquilo que ele vem pregando, construindo e muitas vezes até
pagando treinamentos para que você se aprimore naquilo. Então, essa é uma dor, e é uma dor que desconstrói a consistência de um líder. E a terceira dor, que é a mais cruel e a mais crítica, é a falha ética, é a falha no caráter, é a falha no moral. Princípios básicos estabelecem um líder, como a honestidade, líderes desonestos que mentem para a equipe, manipulam a equipe, de verdade agem com uma falta tremenda de humildade, são donos da verdade, donos daquela versão. Eles não constroem uma liderança consistente. Ninguém, em hipótese alguma, quer estar próximo de uma pessoa que manipula ele, que tira o direito dele pensar ou de participar dentro do processo. Então isso é fundamental. E pessoas que mentem e fazem falsas promessas, isso é muito ruim. Então, você que está comigo aqui e que está candidato a uma posição de liderança, ou ainda é um líder efetivo dentro da tua jornada, olha só que espelho que a gente está fazendo. É só você olhar para isso friamente e entender como é que o teu conhecimento está nivelado, como é que os teus exemplos estão sendo construídos e, principalmente, como é que as atitudes estão sendo empoderadas. Você não precisa mentir para ter o resultado de uma equipe. Você pode simplesmente ser transparente e contar a verdade. Um dos princípios básicos que nós aprendemos com o maior líder que existe nesse planeta, que é Jesus, é o princípio da humildade. A humildade, principalmente, não estou falando de ser um servo, um lacaio da tua equipe, nada disso, mas uma pessoa humilde, uma pessoa que tem uma prerrogativa, uma predisposição a ajudar, mas principalmente, antes de ser líder, ele entende que ele é um ser humano, alguém que também está em fase de desenvolvimento, alguém que erra, alguém que pede desculpas, alguém que de verdade está ali, que tem as mesmas dores da equipe, e está junto com o grupo, aprendendo, ensinando e ajudando o time como um todo a chegar no seu objetivo e no seu foco central. Espero que esse conteúdo tenha sido libertador para você e que você gere ainda mais transformações e ganhe aquele elemento chave que está faltando para o teu resultado aparecer e para você gerar crescimento na tua carreira, a consistência. Um grande abraço.